Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso. Bom dia, graça e paz. Aleluia. Tem dias que o peito aperta, É, tem dias que o fardo pesa, tem dia que não é fácil. se arrastando, eu não volto pra Mas a trás. gente não pode voltar para trás, Comigo, e não porque Ele é o nosso alívio. és o meu alívio. Aleluia. Tudo que eu preciso Louvado seja o Senhor. Oh, glória. que me impulsiona todos Bom os dias pra eu dia, graça e paz. Como é que você está? És o meu alívio, Senhor. És o motivo para eu continuar. Aleluia. Em Ti eu encontro conforto, alívio e paz. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Hoje eu vou estar tratando de um tema e de uma pergunta que por séculos e séculos se arrasta. A pergunta sobre sofrimento e Deus. E aí, esse louvor tem muito a ver, e também um trecho da carta do apóstolo Pedro, lá em Pedro, 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, começa assim, uma carta que o apóstolo Pedro escreve para os novos convertidos, para aqueles que haviam aceitado que o Senhor Jesus é o Messias. E aí Pedro começa escrevendo assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Já entrei no tema sofrimento versus Deus, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? É um tema complicado, né? E existe, né, na teologia uma doutrina chamada teodiceia, que é uma doutrina que estuda o mal. E essa doutrina é a causa dos grandes debates teológicos. E por que essa palavra, né, essa doutrina é essa causa? Porque para a maioria dos filósofos e alguns teólogos liberais, e até aqueles que se dizem ateus, eles não conseguem conciliar a ideia da existência de um Deus soberano, eterno, infinito, cheio de amor, existir ou coexistir ao mesmo tempo no mundo onde se habita dor, sofrimento, morte e o mal. Então, é como se para esses filósofos, teólogos e ateus, a dor, os sofrimentos, aqui presente, não é possível. Então existe um Deus que tenha tantos atributos, que diz ser bom e amoroso. Eles creem que seria impossível um Deus onisciente, onipotente, onipresente, cheio de amor, coexistir ao mesmo tempo com o mal, ou
permitir que o mal ocorra. Daí, a pergunta que se arrasta por séculos: por que esse Deus, onisciente, onipotente, onipresente e cheio de amor, permite o mal, permite o sofrimento, permite a dor? Essa é a grande questão do mundo acadêmico e filosófico. E talvez também seja a pergunta da sua alma. Por que o Senhor permitiu tanta injustiça? Por exemplo, por que o Senhor permitiu a pandemia, o Covid-19, onde tantas pessoas foram à morte, os desempregos, as guerras, os genocídios, as injustiças? Por quê? Por que as doenças incuráveis? Por que a maldade, a perversidade, a corrupção? Por que milhões e milhões de inocentes sofrem, mesmo existindo um Deus que governa tudo e todos? Talvez seja a pergunta da sua alma hoje. Por que Ele permite? Porque Ele permitiu que um anjo rebelasse contra Ele no céu? Porque Ele enviou esse anjo mau para a terra? Porque Deus não destruiu no princípio? Porque o mal existe. Então, a maioria dos filósofos, dos teólogos, dos ateus, eles vão descartar a existência de Deus por conta da existência do mal. Mas existem várias razões para entendermos por que o mal existe, por que a dor existe, por que o sofrimento existe. E eu posso te garantir que Deus não é o causador do mal. Deus não tem culpa do mal. Deus não pode praticar a maldade. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor. É impossível que Deus peque. É impossível que Deus faça o mal. É impossível que Deus seja injusto. Deus não é o causador do mal. De onde veio o mal, então? O mal é oriundo do pecado. O mal entrou no mundo quando o homem caiu. Quando Adão e Eva desobedecem a orientação do Senhor. Mas tudo isso começou no céu, com a rebelião dos anjos e do querubim, Lúcifer. Ele quis ser maior que Deus. Ele quis se assentar no trono de Deus. O mal é fruto das atitudes do homem. Ou seja, existe a reação, a causa e um efeito. O fato de Deus nos amar não é garantia de que não sofreremos nessa terra. E voltando lá para a carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo. Os destinatários dessa carta eram os gentios dispersos na Ásia Menor. Provavelmente, era um grupo de cristãos convertidos. Logo após o Pentecoste, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, e que nessa ocasião, mais de 3.000 almas se rendem aos pés da cruz. E nesse cenário que Pedro escreve para orientá-los, para consolá-los, para encorajá-los pela dura perseguição que eles estariam vivendo, que eles estavam vivendo. Pedro escreve com o propósito de ensinar os cristãos a viverem em tempos difíceis. Ele desejava que os cristãos não focassem no sofrimento terreno, mas que eles focassem no eterno, no que estava
por vir. Lá em Pedro, 1 Pedro 1, volta lá. No versículo 3 e 4, vai dizer assim, Pedro 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grandeza misericordiosa, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Aleluia. E você se lembra, né? Que nessa época, Roma era governada por Nero, um dos homens mais perversos da história. Começou com ele as perseguições aos cristãos. Ele mandava matar, ele mandava colocar fogo, ele mandava degolar, ele mandava jogar os cristãos no Coliseu para serem comidos por feras. E esses cristãos, eles estão sendo perseguidos pela espada romana. E Pedro vai escrever a eles como sofrer, como passar o sofrimento, como encarar o mal, a dor, o vale, como encarar a provação, sem se desviarem, sem murmurarem, tendo em vista que a nossa pátria não é nesse mundo. E é também lá em 1 Pedro 2, no versículo 11, que ele vai dizer assim: amado, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das paixões carnais, que combatem contra a alma. Era Pedro lembrando os cristãos daquela época, que eles não eram cidadãos da terra, que aqui eles eram só forasteiros, peregrinos, mas que eles eram cidadãos dos céus, para que eles se abstessem das paixões carnais. É como o apóstolo Paulo falando a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E nós precisamos entender que enquanto estivermos nesse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, nós padeceremos, nós sofreremos e nós sentiremos dor. Porque todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por períodos escuros, tribulações caudalosas, e por isso que nós precisamos nos preparar. Não sei se você já reparou, mas existem vários livros de vários autores que ensinam como ser feliz, como viver bem, como tirar proveito das boas situações. Mas eu não conheço nenhum autor que escreveu como passar pelo sofrimento e pela dor. A palavra de Deus nos diz que com o cumprimento das profecias, o período das trevas e escuridão governará, e a igreja do Senhor sofrerá mais e mais a cada dia, e nós devemos nos preparar. Precisamos estarmos firmes e fortes na nossa fé, em quem nós temos crido. Precisamos declarar a cada dia que a presença dele, que a graça dele nos basta. Aleluia. Esse devocional provavelmente vai ser dividido em 2 partes ou 3 partes. Essa é a primeira parte. Na próxima semana, nós continuaremos esse mesmo tema, nessa carta do apóstolo Pedro aos cristãos, aos novos convertidos na Ásia Menor.
Bom dia, bom dia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir.